Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te pedimos mais uma vez que o Teu Espírito Santo nos conduza no meditar, no ouvir da Tua Palavra, para que possamos sair fortalecidos por esta fé e principalmente ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor esteja com cada um de nós, agora e sempre, em nome de Jesus, através do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Opa. A pergunta que eu fiz, então, se é unidos venceremos, e nessa oração que nós ouvimos do texto do Evangelho, ouvimos ali que Jesus pede que assim como Ele e o Pai são um, que nós também sejamos um. A partir do versículo 12, o qual nós não lemos hoje, Jesus continua falando sobre isso. Alguns fazem um certo debate para dizer em que momento Jesus está orando pelos seus discípulos, os 12, e em que momento Jesus pede em favor dos seus seguidores. Nessa oração parece que há dois pedidos bem específicos, mas que são compartilhados. Qual a diferença disso? Bom, há uma diferença muito interessante, porque quando Jesus, ao longo do seu ministério, nos relatos dos evangelhos, normalmente mostra Jesus em várias vezes puxando os 12 discípulos, puxando esses discípulos para um lado e dizendo o seguinte: agora eu vou conversar com vocês. Eu falei isso para a multidão, mas eu quero explicar algo. Às vezes os discípulos pediam: Jesus, a gente não entendeu. E aí ele separadamente, de novo, e os textos nos mostram isso, Jesus chamava os seus discípulos e a eles dava algumas explicações ou ensinamentos, ou falava algo para que eles fizessem. Aqui poderíamos também ter algo nesse sentido. O que muda no final das contas? Bom, nós somos discípulos de Jesus. Por quê? Porque Ele nos chamou. E o fato de sermos discípulos mostra que estamos aprendendo com esse mestre. Também somos seus seguidores, porque seguimos aquilo que Ele nos manda, ou aquilo que Ele nos indica para fazermos. E tudo isso a gente faz porque Jesus pede. Porém, nesse momento, nesse texto que lemos hoje, Jesus está pedindo algo para o Pai. E às vezes a pergunta lógica que vem é: mas se Jesus está dizendo que Ele e o Pai são um, por que Ele tem que estar pedindo alguma coisa para o Pai? Ele não precisava só pegar e fazer ao invés de pedir? Jesus também está lembrando que assim como nós estamos unidos a Ele, Ele está unido com o Pai. Ou seja, o único que intercede, o único que faz essa conexão acontecer com Deus é Jesus Cristo. E nessa oração Ele também está nos lembrando disso. Se vocês querem ser unidos com o Pai, não tem outra porta, outro caminho que não seja através do próprio Jesus. E Ele está enfatizando isso novamente. E no final do versículo 11, lá diz o seguinte: guarda-os para que sejam um. Hoje, nessa mensagem, no final vocês vão entender, temos uma semana que vai começar agora, na segunda-feira também, que é conhecida como a Semana Mundial da Unidade Cristã. Então eu vou conversar um pouco com vocês hoje sobre essa perspectiva dessa oração, que não é a principal. Não é o principal ponto de Jesus mostrar que como vocês vão ser um. Ele quer isso. Ele quer que as pessoas sejam um, assim como Ele e o Pai são. Mas também é um assunto que nós precisamos conversar hoje em dia sobre sermos um. E a pergunta que faço é: os cristãos são um? Olhando de uma forma como se fosse de fora. Daria para dizer que os cristãos são um? Bom, obviamente que não. Não tem como dizer que os cristãos são um. Ainda mais olhando para o nosso contexto aqui no Brasil. Não conseguimos enxergar essa unidade naquilo que externamente é apresentada pelos cristãos. E muito disso é culpa dos próprios cristãos, obviamente. Então há uma questão interessante aqui.
como nós vamos fazer com que esse pedido de Jesus aconteça nos dias de hoje? Será que precisamos fazer alguma coisa? E pensando nisso, a igreja cristã formulou uma palavra que é uma palavra chamada ecumenismo. Essa palavra era usada pelos gregos para dizerem habitantes de um mesmo local, ou habitantes da terra. Eles usavam essa palavra. Ao longo da história da igreja, os teólogos, digamos assim, foram pegando essa palavra e tentando colocar nela um sentido mais estrito para, bom, somos habitantes ou somos algo em comum. Somos habitantes da terra, somos habitantes, digamos assim, de um lugar específico. Então, o ecumenismo na teologia acabou sendo algo no sentido de algo em comum entre os irmãos. Algo em comum entre os cristãos. Daria para dizer isso. Então, o ecumenismo parte desse pressuposto de que temos o mesmo comum com outras pessoas a partir de algo. E aí eu fiz um pequeno gráfico que ele não é 100% correto, é apenas uma demonstração de algo que eu quero conversar com vocês nesse momento. Como é que nós podemos chegar ao ponto de falarmos o seguinte: bom, agora sim, a igreja tem algo em comum. Aí eu separei, pode existir mais, mas eu separei 4 formas ou 4 questões que poderiam nos fazer, como igreja, como cristãos, ter algo em comum. Ficou pequeno ali, mas o primeiro, o azul, o maior, é o dia a dia. O que é o ecumenismo no dia a dia? Poderíamos dizer, bom, é quando nós oramos uns pelos outros, é quando nós estamos conversando numa farmácia, num local, e a gente fala, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, vou orar por você. Quando nós fazemos alguma coisa que demonstre que somos cristãos, mas a gente não está importado ou se importando em perguntar de que denominação é, que fé que você crê, essas outras coisas. Algo do dia a dia que eu digo que é a maior parcela. Nós vivemos isso com pessoas do nosso trabalho, com pessoas do nosso círculo de amizade, com familiares. É um momento em comum em que a gente olha, esse cara também crê em Jesus, ok, estamos juntos aqui. Depois tem o que eu chamo de ecumenismo na missão. O que é a missão? É o anúncio do evangelho. Então, aqui a gente começa a ver uma institucionalização um pouco mais organizada. Dentro do Brasil, digamos assim, temos várias organizações que fazem com que o anúncio do evangelho não tenha uma instituição propriamente específica comandando ela. Vamos dar um exemplo. No dia sexta-feira e sábado, nós participamos do Fórum de Ciências Bíblicas aqui em São José dos Campos, que ocorreu lá na igreja cristã evangélica, a igreja central lá. A Sociedade Bíblica do Brasil, ou conforme foi nos explicado, a Sociedade da Bíblia do Brasil, ela não é uma sociedade ou algo que é identificada como uma denominação. O presidente dessa sociedade, o diretor executivo, até é da nossa igreja, mas todos os outros membros da diretoria, todas as pessoas que trabalham lá, são de inúmeras denominações. E é algo interessante que eles sempre procuram fazer, é não colocar o nome da denominação após o nome deles, né? Pastor Ernie Seibert, ele não se identifica como luterano, mas apenas como diretor. Esse é um exemplo de missão onde algo em comum os une, que é levar a palavra, e literalmente, né, levando Bíblia por vários locais e também fazendo várias ações sociais que também demonstram isso. Também há vários grupos cristãos envolvidos em ações sociais, em que as denominações também não aparecem, não aparece ali a questão do que denominação está fazendo isso. Também até mesmo seminários teológicos daríamos para colocar aqui, né? Em que também não querem colocar uma denominação específica como algo que sustenta aquele seminário, mas sim algo mais aberto. Isso tudo eu coloco nessa outra parcela de missão.
E nessa aqui, que é um pouquinho menor ainda, tem os costumes. Os costumes como algo em comum. Então, a gente vai ter igrejas que se unem porque tem uma forma de culto, ou uma tradição de culto, uma liturgia, digamos assim, mais específica. Ou costumes mais morais, né? Onde você tem que andar com saia, cabelo comprido, não pode ter barba, algumas coisas assim. Então essas igrejas vão se unindo porque os costumes, a tradição, aquela lei moral adicionada àquela denominação, ou aquele grupo de cristãos, faz com que sejam unidos. E aqui até um perigo, porque também vemos que hoje em dia há um ecumenismo político, né? Em que pessoas com o mesmo pensamento político, num grupo de cristãos, dizem, bom, ó, agora nós temos algo em comum. Pensamos da mesma forma politicamente, então estamos no mesmo caminho. E o último é a questão doutrinária, um ecumenismo doutrinário, onde poderíamos encontrar, num grupo de cristãos, um mesmo ensino doutrinário. O que é um ensino doutrinário? É a interpretação feita através de uma denominação ou através de uma organização, enfim, sobre o texto bíblico, colocando ali seus pontos de doutrina, os pontos que eles ensinam. Se nós pegarmos aqui a nossa teologia, o livro de Concórdia, né, nós subscrevemos essas doutrinas. No Brasil, nós não temos nenhuma outra igreja que também subscreva esse livro de Concórdia. A igreja de confissão luterana não subscreve. Então nós também não temos, digamos assim, essa união através da doutrina. Então, aqui no Brasil nós somos bem particulares nisso, né? Enquanto nós vemos que, por vezes, há uma tentativa de se chegar através da doutrina a algo em comum. E aí eu faço um exercício. Se nós tentássemos fazer com que esse círculo fechasse com algo desses pontos, para que todos os cristãos sejam um só, aquele convívio que nós temos no dia a dia com as pessoas, se a gente não ficasse perguntando nada além do Deus te abençoe, né, eu vou orar por você, se a gente não entrasse além disso, será que nós conseguiríamos ser um? Acho que sim, né? Te deixa um pouco Jesus de lado, para não entrar em outras discussões, e a gente consegue ser um só, digamos assim, meio que distantes um do outro, a gente consegue ser um povo só. Através da missão, acho que também poderíamos, né? Se nós tirássemos as denominações de lado e apenas seguíssemos essas instituições não denominacionais, poderíamos chegar a um ponto de dizer, olha, quer saber? A igreja agora aqui ela só vai anunciar o evangelho. Outras coisas, a gente não entra em assuntos e acabou. Não precisamos falar o que acontece depois do anúncio do evangelho, só anunciamos. Também poderíamos. Costumes, acho que esse até seria mais fácil, né? A gente impõe o costume, quem cumpre está dentro, quem não cumpre está fora, e aí fechou, a gente consegue. E aí na doutrina, será que conseguiríamos, pela doutrina, fazer com que todos fossem um? Aqui não, não tem como, né? Porque até esse aqui influencia em todo o resto. Então, olhando para esses pontos de ecumenismo que eu coloquei aqui, não tem como a igreja ser uma, não tem como os cristãos ser um, fazendo o que Jesus nos mandou para fazer. É uma frase estranha, mas não tem como nós sermos um, fazendo aquilo que Jesus nos mandou fazer. Isso é impossível, porque cada um vai interpretar aquilo que Jesus mandou que a gente fizesse de uma forma. Por isso tem várias denominações, por isso temos várias doutrinas. Por isso a pergunta que fica é, nós temos uma busca por união ou nós vamos reconhecer a união? É uma pergunta muito importante, porque nós confessamos. Se nós buscarmos a união, ela nunca vai acontecer. Não tem como. Jamais vai acontecer. Não aconteceu nem com os discípulos. Quando os discípulos buscaram unir as suas diferenças, não deu certo, porque Pedro não estava concordando com Paulo.
porque Paulo não estava concordando com Pedro. Eles só concordaram por um outro fator. Por isso, parte para a igreja reconhecer a união. Nós precisamos reconhecer a união. E como é que nós fazemos isso? Jesus está mostrando isso nessa oração. Assim como eu e o Pai somos um, também quero que eles sejam um. Jesus está reconhecendo que o Pai é o único que dá poder, que o envia, que faz com que todas as coisas aconteçam, para que a partir dele, esse Pai e Jesus Cristo se tornem um. Então Jesus está reconhecendo que a partir do Pai, ele tem essa realidade de ser um só. Ou seja, se queremos ter uma união na igreja, não tem outra palavra, e até não é tão espantosa essa resposta, né? Bem óbvia, que seja Jesus Cristo. A igreja no Brasil, a igreja no mundo, ela precisa reconhecer que a unidade que se tem entre todos aqueles que creem em Jesus, parece óbvio, mas às vezes é difícil para nós, é somente Jesus. Não tem nada que nos una a não ser o próprio Jesus. Se nós cortarmos a cabeça do corpo, que é Jesus Cristo, o corpo não funciona. Então nós podemos dizer o seguinte: nós somos unidos porque Jesus nos uniu. Assim como o Pai enviou o Filho, Jesus nos envia. Assim como o Pai entregou o Filho para nos dar a salvação, nós recebemos do Filho esta salvação agora que nos une. Por isso, quando nós conversamos com outras pessoas de outras denominações, o que importa no final é o que Jesus fez por aquela pessoa. É o que Jesus fez por aquela pessoa. Por isso, não é mais uma pergunta, mas sim uma afirmação. Unidos vencemos. Já aconteceu. Essa união que Jesus pede, ela já aconteceu. Quando Jesus morre e ressuscita, ele faz com que essa união seja eterna. Por isso, buscar uma unidade é algo que pode, digamos assim, complicar ainda mais. Então, algo que eu quero que vocês entendam muito bem aqui, particularmente agora, o que faz vocês serem unidos a Deus? É o que vocês fazem? É a boa intenção no coração de vocês? É a devoção diária? A leitura da palavra? O estudo da palavra? A dedicação que vocês têm em cuidar dos seus filhos, dos seus parentes? Não. Não é isso. É unicamente Jesus Cristo que faz com que sejamos unidos novamente a Deus. E isso é muito importante, porque diariamente isso é colocado de lado por nós mesmos. Diariamente nós queremos romper essa união que Jesus nos deu, colocando coisas ou pessoas no lugar dele. E as preocupações estão aí para nos testificar isso. As nossas preocupações têm se tornado o nosso Deus, têm se tornado a nossa união com algo que queremos que aconteça. E quando isso ocorre, estamos quebrando esse elo, né? Esse elo que vimos aqui. Estamos rachando essa união, ou esta aliança que Jesus fez com a gente. Por isso é muito importante lembrarmos que o nosso pecado, que é fazer com que essa união entre eu e o Pai não aconteça, porque eu creio mais em viver melhor, eu creio mais no meu trabalho, eu creio mais no bem-estar da minha família, eu creio mais na minha opinião política, eu creio mais naquilo que eu acho que é verdade do que em Jesus Cristo. E todas essas coisas que eu falei são boas coisas. São boas coisas. É bom a gente querer ter um bom trabalho. É bom a gente querer cuidar da nossa família. É bom a gente querer termos um pensamento político. Faz parte da nossa vida. É bom nós termos a nossa verdade bem sustentada. Tudo isso é bom. Mas, por causa do pecado, nós trocamos isso como bom e colocamos no lugar de Cristo.
E esse é o perigo. Esse é o perigo da unidade. Que nós não sejamos mais unidos a Jesus por causa daquilo que Ele fez. E aí vejam só, o que o Pai e Jesus querem? Eles querem nos dar a vida eterna. E o que é essa vida eterna? Jesus responde: que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. E aí vem uma lógica bem simples. Se unidos nós vencemos porque Jesus fez isso por nós. Nós precisamos agora, unidos ao Pai, unidos a Jesus, que nos une ao Pai, fazer com que o mundo, e essa é uma palavra que Jesus usa muito aqui, conheça a vida eterna. E o que é conhecer a vida eterna? De novo, conhecer a Deus, que é o único Deus, e conhecer também a Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Esse é o trabalho da igreja. E como é que a igreja faz isso? Domingo nós vamos conversar sobre isso, no dia de Pentecostes. A igreja faz isso porque o Espírito Santo, que é também Deus, e depois nós vamos conversar no domingo da Santíssima Trindade, nós vamos retomar esse assunto da Trindade. Mas esse Espírito Santo, que é Deus e Jesus Cristo, um só, ele nos encaminha para vivermos agora em unidade. Vamos então a exemplos práticos para terminarmos aqui. Como eu disse antes, essa semana nós vamos ter a semana de oração pela unidade cristã. O que muitos usam então é esse termo ecumenismo, né? Esse termo também já está um pouco complicado de ser dito, né? Mas é um termo que é usado e o seu sentido teológico ele é um bom sentido. Por quê? Porque ecumenismo só existe quando nós sabemos que o que nos une não somos nós, mas Cristo. O ponto preocupante disso é quando as denominações, digamos assim, querem unir umas às outras, fazendo com que Jesus Cristo fique de lado. E como é que ocorre esse perigo? Bom, aqui temos que dizer o que é certo, né? Quando nós olhamos para a nossa doutrina e falamos, não é bem assim que cremos. Então vejam, algo que parecia simples começou a complicar de novo. Porque como é que eu vou me unir a Jesus Cristo se uma pessoa crê, ou uma denominação crê, que é preciso ter boas obras para a salvação? Como é que eu vou me unir a Jesus Cristo com essa pessoa se ela confia que um óleo ungido vai fazer com que o seu pecado ou aquilo que está atormentando ela vá embora? Como é que eu vou crer juntamente com uma pessoa que crê em Jesus Cristo, que acha que dando o seu dízimo ela vai receber bem-aventuranças? Tudo isso é muito complicado. Por isso que entre a fé e a esperança, entre aquilo que confessamos e aquilo que esperamos, há algo mais importante. Paulo nos lembra disso. O que é mais importante que a fé e a esperança? O amor. O amor de quem? Nosso? O amor de Jesus Cristo por nós. Por isso, quando eu vou conversar com uma pessoa e ela começa a falar para mim, olha, mas acho que batizar criança não é tão bom assim. Tipo, você tem tempo de me pagar um chopp para a gente conversar sobre esse assunto? Senão a gente vai começar simplesmente defender o seu próprio assado e a gente vai acabar brigando. Se quer conversar sobre esse assunto, vamos sentar num lugar bem específico, vamos ter um diálogo interessante. Por um lado, isso tem acontecido. E vejam só, particularmente falando, a nossa congregação tem dado oportunidades, também para mim, de estudar ainda mais a doutrina luterana, porque nós temos tido a oportunidade de conversar, dialogar, até academicamente, vejam só que legal, com outras denominações. Essa semana, num curto espaço de tempo, nós vivemos isso bem intensamente. Segunda-feira, fomos a um seminário da Igreja Católica falar sobre teologia da graça na perspectiva luterana. Foi extremamente desconfortável. A gente ficou, e agora? E eu falei, cara, vamos conversar.
E a gente conversou e a gente não concordou no final. Cada um ficou com a sua perspectiva, né, com a sua interpretação do que o texto está dizendo. Mas ok, ainda bem que o amor de Deus por nós é maior. Também tivemos no seminário de ciências bíblicas, batistas, assembleianos, presbiterianos, né, congregações independentes. Sentamos, o Ricardo agora que está lá também estava junto comigo, o André também. Nós conversamos e às vezes a gente olha assim, cara, esse cara não para de falar glórias, aleluia atrás de mim, eu só quero ouvir eu só quero ouvir o que o pregador está falando. Mas aquele é um momento em que a gente conseguiu de novo conversar sobre algo que é além de nós, e às vezes a gente olha e diz, não concordo muito com isso que ele está falando. Essa perspectiva de uma obediência e tal, enfim, acho que não é bem por aí. Mas se não estivermos nesses ambientes, não vamos ter o real sentido de que a união só acontece em Jesus Cristo. Nesses 5 anos que a gente está aqui, que eu particularmente estou aqui em São José dos Campos, esse tem sido um desafio muito grande para a minha vida pessoal, porque a nossa congregação ela tem algo específico. Bem poucos aqui são luteranos de berço. A minoria da nossa congregação. E isso faz com que o nosso diálogo nessa congregação aconteça de uma forma muito interessante. A gente ouve perspectivas, ouve até coisas que a gente nem sabia, né? E isso vai acrescentando aquilo que cremos, vai acrescentando aquilo que queremos confessar. E todo esse momento fez com que eu estudasse e visse em outras denominações que antes eu só enxergava o erro, Jesus Cristo. Então, se você encontra no seu dia a dia uma pessoa que ataca o que você crê doutrinariamente, você pode dizer para ela, ok, meu filho, a gente pode conversar em um outro momento, ou se você quer agora mesmo, a gente pode ficar aqui a tarde toda e vamos conversar sobre isso, mas por favor, me paga um chopp. Porque não tem como a gente conversar disso de uma forma bruta, né? Tudo que está escrito, está escrito. As nossas diferenças vão permanecer. Há até um lema nessa semana da oração, eu entendo ele, né? Unidade na diversidade, ou seja, o que nos une através das nossas diferenças. Mas eu digo, as nossas diversidades nós vamos deixar bem estabelecidas. Não vamos ser hipócritas e falar que não, nós agora como igreja luterana, cremos também igual a igreja católica sobre justificação pela fé. Não cremos. Nós cremos igual aos batistas sobre a questão do batismo. Não. E o que isso importa? Olha, para cada um importa muito. Para cada denominação importa muito. Mas por fim, o que isso importa para o mundo? Absolutamente nada. O mundo não está interessado em debates se a igreja ainda é continuista ou cessacionista. O mundo não está interessado em debates se, não, mas a criação ela passou por um processo de evolução. Não, Deus criou tudo em 7 dias da forma com que foi. Nossa, até fizeram um debate desses que durou 11 horas e no final das contas ninguém chegou a lugar nenhum. Num podcast que teve essa semana aí. 11 horas de debate entre criacionistas e evolucionistas. E o pessoal ficou cada um com o seu. Ok, mas o mundo precisa do quê? O que o mundo precisa? Daquilo que nos une, que é Jesus Cristo. E quando eu quero colocar minha denominação acima de Jesus Cristo, eu estou quebrando essa união. Por isso o amor, no final das contas, ele precisa prevalecer porque ele é o mais importante. Não o amor meu, mas o amor que Cristo me dá e que dá igualmente àquela pessoa que eu discordo dela teologicamente. E a gente pode ser muito amigo. E aliás, isso é uma outra coisa bem interessante. Os meus amigos aqui em São José dos Campos, que eu converso muito sobre teologia, a maioria não é luterano. E nós temos uma amizade muito boa mesmo. Eles não bebem chopp, a maioria deles. Esse é o problema. Mas isso é uma questão doutrinária que a gente deixa de lado. Então vejam, unidos nós já vencemos. A igreja cristã no Brasil já venceu. Nós precisamos não atrapalhar essa vitória, que já é de Jesus Cristo. Em nome do nosso Cristo vivo, amém.